Olá, todo mundo do História em Casa, eu sou Bárbara Madernel, sou advogada indigenista e esse é o nosso quadro Indigenismos. Nós iremos tratar hoje sobre uma questão muito importante. O que é um marco temporal? Você já se perguntou sobre isso? Então fica aqui no vídeo para saber mais. O grande divisor de águas com relação ao marco temporal aqui no Brasil foi o julgamento da Raposa Serra do Sol, que é uma terra indígena localizada no estado de Roraima. Ela foi o grande divisor de águas porque nela surgiu essa teoria do marco temporal e que foi muito falada e até hoje é muito repercutida. Por que ela é muito repercutida até os dias de hoje? Porque infelizmente o STF não tem ainda uma jurisprudência concisa, uma jurisprudência firme que deve ser levada em consideração quando há o julgamento de terras indígenas, sobre a questão de demarcação de terras indígenas. E por isso esse assunto sempre volta à tona. Afinal, o marco temporal, o que é? Ele é válido ou não? E por que ele prejudica os povos indígenas? É importante a gente saber que existem dois tipos de teorias distintas com relação ao marco temporal. Existe a teoria do indigenato e existe a teoria do fato indígena. Vamos aprender cada uma delas. E para começar, temos a teoria do indigenato. A teoria do indigenato é a teoria mais favorável com relação ao direito dos povos indígenas, pois ela considera todos os anos de exploração e escravização forçada que esses povos sofreram durante o período colonial. Nessa teoria, eles acreditam que os povos indígenas possuem seu direito às suas terras de maneira originária, ou seja, é um direito que é anterior à nossa própria Constituição de 88, que é a nossa atual Constituição do momento. Acredita-se também que essa pode ser anterior ao nosso próprio poder constituinte originário e por isso é tão impactante. Além disso, essa teoria também acredita que o direito dos povos indígenas às suas terras é um direito congênito, ou seja, é um direito de nascença, que já nasceu com aquele povo, diferente do nosso direito da propriedade privada com relação à sociedade ocidental. A gente já estudou no vídeo passado a diferença entre propriedade privada ocidental e terra indígena. Elas possuem estruturas e filosofias completamente distintas. Além disso, a gente também tem que entender que esse direito dos povos indígenas com relação às suas terras é um direito latente. Ele está sempre pronto para se manifestar, ele nunca deixa de existir. Não tem como a gente colocar um limite, uma data estanque para ele acabar, porque ele está sempre fluindo. É assim que funciona. Por ele ser congênito, originário, ele também tem que ser latente. É assim que funciona a estrutura lógica desse direito. Diferentemente da teoria do indigenato, existe a teoria do fato indígena, que justamente é a teoria menos favorável com relação ao direito dos povos indígenas. Isso porque ela consiste no seguinte: na teoria do fato indígena, existe o famoso marco temporal, que seria uma data limite para o direito dos povos indígenas conseguirem pleitear suas terras. Qual seria essa data de limite? Se até 5 de outubro de 1988, que é a data da promulgação da nossa Constituição Federal, os povos indígenas conseguirem demonstrar posse naquelas terras, é declarada terra indígena. Se até essa data de 5 de outubro de 88 não tiver posse, não é declarada terra indígena. Mas então, o que isso interfere na vida dos povos indígenas? Essa teoria afeta diversos setores da vida dos povos indígenas, sim, porque ela desconsidera completamente todos os anos de esbulho, de exploração, de escravização forçada que esses povos sofreram desde a colonização. Ela desconsidera toda a mobilidade desse grupo social, toda a sua reorganização social no espaço geográfico brasileiro. Por que é importante a gente entender isso? Porque os povos indígenas, eles são fluidos, a cultura deles é fluida, eles não são estanques, ou seja, eles não estão lá paralisados no tempo, no seu mesmo território de origem de 500 anos atrás. A gente tem que lembrar que o Brasil enfrentou diversas guerras contra esses povos, diversas perseguições contra esses povos, a escravização forçada desses povos. Então, para vocês terem uma ideia, no Norte e Nordeste, muitos povos indígenas preferiam ser chamados de caboclos, como uma forma de sobrevivência. Foi um instinto que eles criaram, já que ser indígena era considerado ser morto. Você ia ser perseguido assiduamente pelos fazendeiros. Então, agora que eles estão nesse processo de resgate de memória cultural, de afirmar e lutar pelas suas terras indígenas, já que agora está tendo um fortalecimento da causa dos direitos dos povos indígenas no Brasil. Já no Sul e Sudeste, muitos povos indígenas migraram para o Norte em busca de melhor condição de vida, de conseguir um local, um espaço de paz em que não tenha tantas guerras e perseguições. Em outros povos indígenas se refugiaram com outras etnias e mesclaram-se entre si, por isso que hoje em dia tem terra indígena que tem 3, 4 etnias vivendo em harmonia. Então tudo isso, gente, foi uma configuração espacial totalmente diferente do que tinha na época de antes da colonização. Então não tem hoje como a gente conseguir colocar um marco temporal, um limite estanque com relação a esses povos indígenas. A gente vai, na verdade, proibir que diversos povos, se a gente acreditar nessa teoria do marco, tenham direito a acesso às suas terras. Se hoje em dia já é difícil a gente pleitear a questão de posse, imagine então a gente pleitear a questão de demarcação a partir do marco temporal.
Tem muita comunidade indígena que não conseguiu nem a posse de suas terras. Então imagina lutar por essa questão através do marco temporal. É muito complicado. Então por isso que a gente tem que ter cuidado quando a gente vai se referir a essa questão da teoria do fato indígena e a teoria do indigenato. Agora que já sabemos a diferença entre a teoria do indigenato e a teoria do fato indígena, é importante destacar por que a gente deve continuar lutando pela teoria do indigenato. Porque acreditar na teoria do indigenato é acreditar que o Brasil está conseguindo entender o seu erro durante todos esses anos de exploração e está agora fazendo um tipo de reparação histórica com relação aos povos indígenas. A partir disso, a gente consegue ter uma melhor garantia de que o direito desses povos está sendo garantido pela nossa Constituição.